É sempre um enorme prazer estar aqui falar para vocês. Ah, Hoje vamos conversar sobre a nossa vida, né? A nossa vida cá na Terra. É importante saber que todo ser humano tem média de 100 anos de vida. Sim, todo ser humano tem média de 100 anos de vida. E nesses 100 anos de vida, Deus dividiu a vida do homem em etapas ou fases. E cada fase são 25 anos. Do 0 aos 25 anos é uma fase muito importante na vida do homem, pois é a fase da descoberta. É a fase onde a maior parte comete erros e aprende com os erros. É a fase em que a pessoa se descobre, é a fase em que a pessoa aprende como o mundo funciona, entende como as coisas são na realidade, onde percebe que o que ele acha do mundo, o que ele achou do mundo não é propriamente o que o mundo é. E nessa fase é a fase de perigo também, pois há erros que, se cometeres na fase dos 0 aos 25 anos, podem arruinar o resto da tua vida. E na fase dos 0 aos 25 anos, acontece muita coisa. E nessa fase, hoje em dia, os nossos jovens estão a passar dos limites. Quando eu digo passar dos limites, quer dizer que estão a cometer erros que, posteriormente, vão pagar muito caro por conta desses erros. A segunda fase na vida do homem é a fase dos 25 aos 50 anos. Podemos avançar um pouco, dos 25 aos 56 anos, que é a fase da conquista. Na fase dos 25 aos 56 anos, o homem, nesse caso aqui a falar também das mulheres, né? O homem no sentido do ser humano, precisa conquistar. Pois, na fase dos 0 a 25 ele descobriu, aprendeu como é que o mundo funciona. Então, da fase dos 25 a 56 é a fase em que o homem precisa conquistar. Conquistar os bens, conquistar tudo que o mundo tem para lhe oferecer. Trabalhar duro, formar o seu império, comprar casas, construir, criar empresas, montar negócio, trabalhar na sua vocação, investir, tudo. Então, na fase dos 25 aos 56 é a fase que exige mais do esforço do homem, exige mais da dedicação do homem, exige mais da capacidade que a pessoa nasce com ele. E das fases que passamos, a fase dos 25 aos 56 é a fase que cobra mais na vida do homem. Então, é muito importante que tu e eu, na fase dos 25 aos 56, possamos estar cientes daquilo que estamos a fazer e do tempo que estamos a perder, né? Nesse caso não aconselho ninguém a perder tempo, né? Mas estou a dizer no sentido de que o tempo em que estamos a ter é o tempo que precisamos conquistar. E na fase dos 56 aos 75 é a fase de preparar a herança, preparar o legado que vais deixar. Na fase dos 56 aos 75 já não é mais a fase de procurar conquistar grandes coisas, não. É a fase de procurar deixar o legado, a herança que vai deixar para o teu filho, o legado que vai deixar em seu nome, o tipo de história que vais deixar. É a fase de preparar isso, é a fase de preparar a sua partida. O que é que vão falar de ti depois de ires, como é que os teus filhos vão ficar, como é que vão os teus bens que conquistaste, com quem vais deixar, como é que vais deixar, será que as pessoas que vão ficar com eles estão preparadas para assegurar? Então é a fase de preparação. E da fase dos 75 aos 100 anos é a fase de descansar, a fase de repousar. É a fase de repousar. Nesse caso, nessa fase dos 75 aos 100 anos, é importante na vida do homem, todas as fases são importantes na vida do homem, mas propriamente é a fase para você descansar. Aquilo que você não conseguiu conquistar na fase dos 25 aos 56, já não vais conseguir na fase dos 75 aos 100. E aquilo que você não conseguiu realizar na fase dos 56 aos 75, também já não vais conseguir realizar na fase dos 65 aos 100. Não estou aqui a impor limites, nem milagre existe, tudo é possível naquele que crê, mas as fases são indiscutíveis, né? Então é importante tu estar ciente dessas fases. Quanto mais jovem fores, melhor. E quanto menos erros cometeres na tua vida, melhor. Se bem que os erros ajudam-nos a aprender para não cometermos novamente os erros, mas eu volto a repetir. Deus perdoa, mas os homens não esquecem. Deus perdoa, mas os homens não esquecem. Então, seja responsável com aquilo que estás a fazer e trabalhe duro para deixar o seu nome bem. Tá? Obrigado.